Ela foi enganada e abandonada à própria sorte no alto de uma serra isolada, até que uma descoberta sob as tábuas do chão mudou tudo. Você consegue imaginar comprar sua última esperança de refúgio e descobrir que foi vítima de uma fraude? Parece impossível, mas essa história aconteceu nas montanhas de Minas Gerais em 1862. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo essa história? Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. Helena Ferreira tinha 43 anos quando sua vida desabou completamente. Era o fim de 1861 e a febre amarela que assolava Ouro Preto havia levado seu marido, José Augusto, em apenas 6 dias de agonia. Ela ainda se lembrava da última manhã em que ele acordou lúcido, segurou sua mão com força e disse que ela era a mulher mais forte que conhecia. 2 horas depois, ele fechou os olhos para sempre. Helena e José Augusto não tiveram filhos. Ela havia perdido 2 bebês ainda pequenos, anos atrás, e depois disso, seu ventre nunca mais gerou vida. José Augusto sempre dizia que não importava, que ela era tudo o que ele precisava. Mas agora, sozinha, Helena descobria o peso cruel que a sociedade imperial colocava sobre uma mulher sem marido e sem filhos. Ela simplesmente não tinha lugar naquele mundo. As primeiras semanas após o enterro foram um borrão de dor e confusão. Helena mal conseguia sair da cama. As vizinhas vinham com sopas e palavras vazias de conforto, mas ela sabia o que elas realmente pensavam. Pobre Helena, coitada, agora vai ter que depender da caridade alheia. Vai acabar como aquelas viúvas que vivem de favor, costurando para as famílias ricas até os dedos sangrarem. Mas Helena tinha algo que essas mulheres não sabiam. José Augusto tinha deixado uma pequena propriedade, apenas 3 alqueires de terra nos arredores de Ouro Preto e algumas economias guardadas em moedas de ouro. Não era muito, mas era seu, era sua independência, ou pelo menos ela pensava que fosse. 3 semanas após o funeral, Domingos Ferreira, cunhado de Helena e irmão mais novo de José Augusto, apareceu na porta de sua casa. Ele não estava sozinho. Trouxe um advogado, um homem de terno preto e olhar frio chamado Doutor Carvalho. Helena os recebeu na pequena sala, sem entender ainda o que estava por vir. Domingos mal olhou nos olhos dela quando começou a falar. Disse que tinha conversado com o Dr. Carvalho e descoberto que, pela lei, aquelas terras deveriam passar para a família de sangue de José Augusto, já que não havia herdeiros diretos. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela tentou argumentar que José Augusto tinha deixado tudo registrado em testamento, que aquelas terras eram dela por direito. O Dr. Carvalho abriu uma pasta de couro e explicou, com aquela voz monótona de quem recita leis, que havia uma brecha legal, que o testamento poderia ser contestado, que Domingos, como irmão e único parente vivo, tinha direitos sobre a propriedade. Helena olhou para Domingos, procurando nos olhos dele algum resquício de humanidade, alguma lembrança de que ela havia cuidado de José Augusto até o último suspiro, que ela havia sido uma esposa dedicada por 22 anos. Mas Domingos desviou o olhar. Ele precisava daquelas terras. Tinha dívidas de jogo. Todo mundo em Ouro Preto sabia disso. E agora ele via na desgraça da cunhada uma solução para seus problemas. Helena não era tola. Ela sabia que não tinha recursos para enfrentar uma batalha judicial contra Domingos e seu advogado. Sabia que, mesmo que tivesse razão, uma mulher sozinha dificilmente venceria um homem nos tribunais do Império. Então, ela fez a única coisa que podia fazer. Disse que precisava de tempo para pensar. Domingos e o advogado saíram, mas Helena sabia que eles voltariam. E quando voltassem, trariam oficiais de justiça e documentos que a tirariam de sua própria casa. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou sentada na cadeira de balanço que José Augusto tinha feito para ela,
olhando para as sombras que a vela projetava nas paredes. Ela precisava de um plano, precisava agir rápido antes que Domingos tornasse oficial sua reivindicação sobre as terras. Na manhã seguinte, Helena tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Ela venderia tudo antes que Domingos pudesse tomar. Venderia as terras, a casa, os móveis, pegaria todo o dinheiro e recomeçaria em outro lugar. Longe de Ouro Preto, longe de Domingos, longe de todos que a olhavam com pena ou desprezo. Helena conseguiu vender as terras rapidamente para um comerciante que há tempos queria expandir seus negócios. O preço foi menor do que valia, mas era dinheiro à vista e sem perguntas. A casa e os móveis foram vendidos para uma família que acabara de chegar de Portugal. Em 2 semanas, Helena converteu tudo em 280 mil réis, uma quantia que deveria durar alguns anos se ela fosse cuidadosa. Quando Domingos soube, foi até ela furioso. Gritou que ela havia roubado o que era dele por direito. Helena, com uma calma que ela mesma não sabia de onde vinha, respondeu que ele não tinha direito algum sobre o que José Augusto havia deixado para ela, que ela tinha vendido o que era seu. Domingos a xingou de víbora, de mulher sem vergonha, de ladra. Os vizinhos saíram para ver o escândalo. Helena aguentou tudo em silêncio, sem derramar uma lágrima, até Domingos ir embora prometendo que ela se arrependeria. Mas Helena não se arrependia. Pela primeira vez em semanas, ela sentia que tinha algum controle sobre sua vida. Agora ela precisava decidir para onde ir e como recomeçar. Foi então que ela conheceu Baltazar Rodrigues. Ele era um comerciante de terras que passava por Ouro Preto vendendo propriedades no interior de Minas Gerais. Helena o conheceu numa manhã de mercado, quando ele fazia propaganda de suas ofertas na Praça Central. Baltazar era um homem de uns 50 anos, bem vestido, com bigode espesso e um jeito convincente de falar. Ele vendia sonhos e Helena, desesperada, estava pronta para comprar. Baltazar falou sobre uma cabana no alto da Serra do Caraça, a cerca de 80 quilômetros de Ouro Preto. Dizia que a propriedade tinha sido de um velho tropeiro que morreu sem herdeiros. A cabana tinha 2 cômodos grandes, um celeiro, água de nascente a poucos metros da porta e terra boa para plantar. O lugar era isolado. Isso ele admitia, mas perfeito para alguém que queria paz e tranquilidade longe da confusão da cidade. Helena perguntou se podia ver a propriedade antes de comprar. Baltazar fez uma expressão de quem estava fazendo um grande favor e disse que normalmente cobraria pela viagem até lá, mas que para ela, uma viúva em situação difícil, abriria uma exceção. Porém, ele tinha outro interessado que viria ver a propriedade dali a 3 dias. Se ela quisesse garantir, teria que decidir rápido. Era a armadilha perfeita, e Helena, pressionada pelo tempo e pela falta de opções, caiu nela. O preço que Baltazar pedia era de 250 mil réis, quase tudo que ela tinha. Mas ele garantiu que valia cada centavo. Que ela poderia viver ali tranquila pelo resto da vida, plantar sua comida, criar algumas galinhas, talvez até uma cabra. Seria sua terra, seu refúgio, seu recomeço. Helena ainda hesitou. Pediu para ver algum documento da propriedade. Baltazar mostrou papéis que pareciam legítimos, com selos e assinaturas. Claro que Helena não entendia de documentos de terra, mas aquilo parecia oficial. Ela olhou nos olhos de Baltazar, tentando ver algum sinal de desonestidade, mas ele mantinha um olhar firme e sincero. No dia seguinte, Helena entregou 250 mil réis a Baltazar Rodrigues e recebeu em troca uma escritura da propriedade e um mapa de como chegar à cabana. Baltazar desejou-lhe boa sorte e disse que ela estava fazendo a escolha certa, que aquele lugar seria seu paraíso particular. Helena guardou os documentos com cuidado e começou a preparar sua viagem.
Ela comprou algumas ferramentas básicas, sementes, um cobertor grosso, panelas, facas, fósforos e encheu 2 sacos de lona com suas roupas e os poucos objetos pessoais que ainda tinha. Guardou os 30.000 réis que restavam numa bolsa de couro amarrada à cintura. Era tudo que ela possuía no mundo. A viagem até a Serra do Caraça foi um martírio. Helena contratou um tropeiro para levá-la com suas coisas numa mula. O caminho subia cada vez mais. As trilhas ficavam mais estreitas e perigosas. Eles dormiram 2 noites ao relento, com o frio da serra penetrando até os ossos de Helena. O tropeiro era um homem de poucas palavras, mas na 2ª noite ele comentou que não sabia que havia propriedade habitável tão no alto da serra. Helena sentiu um aperto no peito, mas afastou o pensamento. Baltazar não a enganaria. Não podia ter enganado. No 3º dia, seguindo o mapa de Baltazar, eles chegaram ao local indicado. E foi quando Helena viu, pela primeira vez, o que havia comprado com todas as suas economias. A cabana estava lá, isso era verdade, mas era pouco mais que uma ruína. As paredes de madeira estavam apodrecidas em vários pontos, com buracos grandes o suficiente para Helena passar o braço. O telhado tinha colapsado de um lado, e o que restava estava coberto de musgo e com telhas quebradas. A porta pendia torta, presa apenas por uma dobradiça enferrujada. Não havia 2 cômodos. Havia apenas um espaço único, pequeno, com um canto onde provavelmente havia uma lareira. Agora apenas um monte de pedras desmoronadas. O celeiro que Baltazar havia prometido era um amontoado de tábuas podres caídas no chão, tomado por mato alto. A nascente de água existia. Helena podia ouvir o som dela, mas estava descendo a encosta, a uns bons 100 metros de distância. Helena ficou parada ali, olhando para aquilo, sem conseguir processar o que estava vendo. O tropeiro baixou seus pertences da mula e disse que precisava voltar antes do anoitecer. Helena implorou para que ele a levasse de volta. Disse que pagaria o que ele pedisse. Mas ele olhou para a bolsa na cintura dela e balançou a cabeça. Ele sabia que ela não tinha dinheiro. E ele não trabalhava de graça. Disse que sentia muito, mas era melhor ela aceitar a situação e se virar. Pelo menos tinha abrigo, mesmo que precário. E então ele foi embora, deixando Helena sozinha naquele lugar esquecido por Deus, no topo de uma serra que mais parecia o fim do mundo. Helena se sentou numa pedra e, pela primeira vez desde a morte de José Augusto, chorou. Chorou de desespero, de raiva, de medo. Ela havia sido enganada. Baltazar Rodrigues a havia roubado, levando todo o seu dinheiro em troca de uma mentira. E agora ela estava ali, sozinha, a mais de 80 quilômetros da cidade mais próxima, sem recursos para voltar, sem ninguém que pudesse ajudá-la. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. Helena sabia que não podia ficar ali sentada chorando. Precisava agir, precisava encontrar uma forma de sobreviver, pelo menos até descobrir o que fazer. Ela se levantou, enxugou as lágrimas e começou a examinar a cabana mais de perto. A estrutura principal ainda estava de pé, mesmo que precária. As paredes tinham buracos, mas poderiam ser tapadas. O telhado estava ruim, mas talvez ela conseguisse cobrir com folhas de palmeira ou qualquer coisa que encontrasse. A porta podia ser consertada com um pedaço de corda. Dentro da cabana, o chão era de tábuas velhas, muitas delas soltas ou podres. Havia teias de aranha por todo lado, dejetos de animais, folhas secas acumuladas. Mas havia também a lareira de pedra. E se Helena conseguisse reconstruí-la, teria fogo para se aquecer e cozinhar. Ela passou a primeira noite enrolada no cobertor, tremendo de frio, ouvindo os sons estranhos da serra. Uivos de animais ao longe, o vento forte assobiando pelas frestas da cabana, o ranger da madeira velha. Helena não dormiu. Ficou ali, olhos abertos na escuridão, se perguntando como sua vida tinha chegado àquele ponto. Mas com o amanhecer, algo mudou dentro dela. Helena olhou para aquela cabana destruída e tomou uma decisão. Ela não ia morrer ali.
Não ia desistir. Se Baltazar Rodrigues pensou que ela era só mais uma viúva fraca e desesperada que ele podia enganar, ele estava enganado. Helena ia sobreviver. Ia transformar aquele lugar num lar. E um dia, de alguma forma, ela faria Baltazar pagar pelo que fez. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Helena passou horas descendo até a nascente com a única lata que tinha, carregando água. Aprendeu a fazer pequenas armadilhas com galhos e corda para tentar pegar pequenos animais. Comeu raízes que encontrou na mata, frutas silvestres, qualquer coisa que parecesse comestível. Conseguiu fazer fogo com os fósforos que trouxe, usando lenha seca que juntou ao redor da cabana. Ela começou a reconstruir. Tapou os buracos maiores das paredes com barro misturado com capim, do jeito que tinha visto os escravos fazerem nas fazendas. Cortou folhas de palmeira e as amarrou com cipó, fazendo uma cobertura improvisada para o lado do telhado que havia colapsado. Consertou a porta com um pedaço de madeira que arrancou do tal celeiro destruído. A lareira foi reconstruída pedra por pedra. Helena machucou as mãos, quebrou unhas, cortou os dedos nas pedras afiadas. Mas cada noite ela conseguia fazer fogo, e aquele calor pequeno era sua vitória contra o desespero. 2 semanas se passaram. Helena estava mais magra, mais suja, mais cansada do que nunca havia estado na vida. Mas a cabana agora tinha uma porta que fechava, um telhado que não pingava quando chovia, paredes que não deixavam o vento entrar livremente. Ainda estava longe de ser um lar de verdade, mas era um abrigo. Era algo. Numa tarde, enquanto vasculhava os restos do tal celeiro procurando mais madeira aproveitável, Helena encontrou uma velha enxada enferrujada. A ferramenta estava em péssimo estado, mas era uma enxada. Com ela, Helena começou a limpar um pequeno pedaço de terra perto da cabana. Plantou as sementes que havia trazido, feijão, milho, abóbora. Não sabia se teriam tempo de crescer antes do inverno, mas precisava tentar. Se quisesse sobreviver ali, precisaria de comida. As noites eram o pior. Sozinha naquele silêncio imenso da serra, Helena enfrentava seus próprios pensamentos. Pensava em José Augusto, na vida que tinham juntos, simples, mas feliz. Pensava em como tudo desmoronou tão rápido. Pensava em Domingos e seu advogado, em Baltazar e sua trapaça cruel. Pensava se alguém em Ouro Preto se perguntava o que havia acontecido com ela. Mas ela também rezava. Toda noite, ajoelhada naquele chão de tábuas velhas, Helena pedia a Deus que lhe desse forças para continuar. Pedia que José Augusto, onde quer que estivesse, olhasse por ela. Pedia perdão por qualquer pecado que tivesse cometido que a levou àquele castigo. E pedia, acima de tudo, uma chance. Apenas uma chance de recomeçar. Maio terminou. Junho chegou trazendo o frio cortante do inverno mineiro. A temperatura na serra caía drasticamente à noite. Helena dormia enrolada em seu único cobertor, o mais perto possível da lareira, alimentando o fogo durante a noite inteira para não morrer de hipotermia. Suas roupas estavam rasgadas e sujas. Ela as lavava na água gelada da nascente quando podia, mas estava difícil manter qualquer coisa limpa vivendo daquele jeito. Seus cabelos, antes sempre bem cuidados e presos num coque elegante, agora estavam embaraçados e cortados irregularmente com a faca que ela usava para tudo. Helena sabia que não poderia aguentar o inverno inteiro ali. Precisava de mais recursos, mais comida, roupas mais quentes. Mas descer a serra até alguma cidade levaria dias, e ela mal tinha forças para as tarefas diárias de sobrevivência. Estava presa numa situação impossível. Foi numa tarde de junho, quando o vento uivava lá fora e o frio era tão intenso que Helena mal conseguia sentir os dedos, que aconteceu algo que mudaria tudo. Ela estava dentro da cabana, tentando reforçar uma parte do piso que estava cedendo. Algumas tábuas do chão estavam completamente podres e ameaçavam quebrar quando ela pisava nelas. Helena decidiu que precisava substituí-las antes que alguém se machucasse.
Bem, não havia ninguém além dela, mas mesmo assim, ela não queria cair e quebrar uma perna ali, sozinha no topo da serra. Com a enxada enferrujada, ela começou a remover as tábuas podres. A madeira cedia facilmente, soltando aquele cheiro característico de apodrecimento. Helena arrancou a primeira tábua, depois a segunda, depois a terceira. E foi quando removeu a quarta tábua que ela viu algo que a fez parar completamente. Sob o piso de madeira havia terra batida, como esperado. Mas naquele ponto específico, a terra parecia diferente, mais escura, mais fofa, como se tivesse sido cavada e depois remexida. Helena pegou a enxada e começou a cavar. Não sabia por que estava fazendo aquilo, mas algo a impulsionava. Talvez fosse apenas curiosidade, talvez fosse desespero procurando qualquer coisa que pudesse ajudá-la. Ela cavou cerca de meio metro quando a enxada bateu em algo sólido. Não era pedra, era algo diferente. Helena se ajoelhou e começou a cavar com as mãos, afastando a terra. Seus dedos tocaram tecido, pano encerado velho, manchado pela terra. O coração de Helena começou a bater mais rápido. Ela cavou mais, revelando aos poucos o formato do que estava enterrado ali. Era um saco. Um saco grande de couro, envolto em pano encerado. Com esforço, Helena puxou o saco para fora da terra. Era pesado, muito pesado. Ela o arrastou até perto da lareira, onde havia mais luz. Suas mãos tremiam quando começou a desfazer os nós do pano encerado. O pano se desfez, revelando o saco de couro embaixo. O couro estava ressecado, mas ainda intacto. Helena abriu o saco e o que viu a deixou sem ar. Ouro, pepitas de ouro brilhando à luz do fogo, moedas antigas, algumas com o perfil de Dom João VI, outras mais antigas ainda. E joias, um broche de ouro com pedras vermelhas. Um anel grande com uma esmeralda do tamanho de uma unha, brincos de ouro trabalhado, um colar de pérolas. Helena recuou, levando a mão à boca. Aquilo não podia ser real. Ela tinha que estar delirando de fome e frio. Mas o ouro continuava ali, pesado em sua mão quando ela o pegou. Real, sólido, verdadeiro. Ela olhou novamente para o buraco de onde tinha tirado o saco. Havia algo mais ali. Ela voltou a cavar com as mãos, desta vez com pressa, com desespero, e encontrou outro saco, e depois outro. 3 sacos no total, todos enterrados ali, sob as tábuas do chão daquela cabana esquecida. Helena arrastou os 3 sacos para perto da lareira e abriu cada um deles com as mãos tremendo tanto que mal conseguia desfazer os nós. O segundo saco tinha mais ouro, muito mais. Pepitas grandes, barras pequenas, moedas de todos os tipos. E documentos, papéis amarelados pelo tempo, cuidadosamente dobrados e protegidos dentro de uma bolsa de couro menor. O terceiro saco tinha mapas. Mapas manuscritos desenhados à mão em pergaminho velho, um diário, um livro de couro gasto com páginas amareladas e uma carta lacrada com cera vermelha, o lacre ainda intacto depois de todos aqueles anos. Helena simplesmente ficou ali sentada no chão, cercada por aqueles sacos, incapaz de processar o que estava acontecendo. Ela havia comprado uma cabana em ruínas por 250 mil réis e acabara de encontrar uma fortuna que valia. Ela nem conseguia imaginar quanto. Dezenas de contos de réis, talvez centenas, o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, o suficiente para nunca mais depender de ninguém. Mas de onde tinha vindo aquilo? De quem era? Por que estava enterrado ali? Helena pegou o diário com cuidado. O couro da capa estava rachado, mas as páginas internas estavam surpreendentemente bem preservadas. Ela abriu o livro na primeira página e viu, escrito numa caligrafia caprichada, mas firme, um nome e uma data. Joaquim Alves da Silva. Janeiro de 1829. Helena começou a ler à luz da lareira. E conforme lia, a história daquele homem se revelava, página por página. Joaquim Alves da Silva era tropeiro.
Nascido em 1790, em algum lugar perto de Diamantina, ele havia passado a vida inteira transportando mercadorias pelas estradas precárias do Brasil. Ouro, diamantes, couro, tecidos, café. Tudo que precisava ser movido de um lugar para outro, Joaquim transportava. Ele era um homem honesto. Isso ficava claro nas páginas do diário. Falava com orgulho de nunca ter roubado uma pepita que fosse de suas cargas. Falava de sua esposa, Maria Joaquina, que morrera de sarampo em 1820. Falava de seus 3 filhos, Antônio, José e Clara. Falava do orgulho que tinha de ter construído tudo o que possuía com o suor de seu próprio trabalho. Mas Joaquim também falava de perigos. O Brasil de 1820 era um lugar violento, especialmente para quem transportava cargas valiosas. Havia bandidos nas estradas, claro. Mas pior do que os bandidos eram os próprios oficiais corruptos, capitães do mato e autoridades locais, que viam nos tropeiros uma fonte fácil de extorsão. No diário, Joaquim relatava ter enfrentado diversos encontros perigosos, guardas que paravam sua tropa, exigindo propinas cada vez maiores. Oficiais que ameaçavam confiscar suas cargas, alegando que o ouro era contrabandeado, mesmo quando Joaquim tinha todos os documentos legais. Era um sistema podre, e Joaquim sabia disso. Em 1828, Joaquim recebeu uma grande encomenda. Um consórcio de mineradores de ouro preto queria transportar uma carga significativa de ouro para o Rio de Janeiro, onde seria embarcado para Portugal. Era arriscado, mas o pagamento seria generoso. Joaquim aceitou. A viagem começou bem, mas quando a tropa estava a meio caminho, foram abordados por um grupo de homens armados, liderados por um capitão chamado Sebastião Borges. Joaquim conhecia a reputação de Borges. Era um oficial corrupto que comandava uma milícia particular disfarçada de força de segurança. Ele não estava ali para proteger a carga. Estava ali para roubá-la. Borges exigiu que Joaquim entregasse metade do ouro como taxa de segurança para passar por aquela região. Joaquim tentou negociar, mostrou seus documentos, argumentou que aquilo era roubo descarado. Mas Borges apenas riu e disse que ou Joaquim pagava, ou sua tropa seria confiscada inteira e ele seria preso por contrabando. Joaquim, vendo que não tinha escolha, entregou parte do ouro, mas aquilo o destruiu por dentro. Aquele ouro não era dele para dar. Ele era responsável pela carga. Teria que explicar o sumiço para seus contratantes. Quando chegou ao Rio de Janeiro, Joaquim foi acusado de roubar parte da carga. Não importava que ele contasse a verdade sobre Sebastião Borges. Borges tinha conexões poderosas. Joaquim era apenas um tropeiro. Sua palavra não valia nada contra a palavra de um capitão. Os mineradores que o haviam contratado exigiram que Joaquim pagasse o valor do ouro perdido. Ele vendeu tudo o que tinha para cobrir parte da dívida, mas ainda assim não foi suficiente. Acabou sendo preso por 3 meses até que alguns conhecidos pagassem sua fiança. Quando saiu da prisão, Joaquim estava arruinado. Sem tropa, sem recursos, com a reputação destruída. Ele voltou para Minas Gerais determinado a reconstruir sua vida e, mais importante, a vingar-se de Sebastião Borges. Durante os próximos meses, Joaquim trabalhou em todo tipo de serviço. Carregador, ajudante de ferreiro, qualquer coisa que pagasse algumas moedas. Juntou dinheiro devagar, comprou mulas usadas, começou a fazer pequenos transportes novamente. Mas desta vez, ele era mais cauteloso, evitava as rotas onde Sebastião Borges operava, cobrava menos para conseguir trabalho, guardava cada centavo que ganhava, e ele guardava com um propósito. Joaquim descobriu que Sebastião Borges transportava seu próprio ouro roubado por uma rota específica, uma vez por mês, disfarçado em cargas legítimas. Joaquim planejou durante quase 1 ano, estudou a rota, os horários, os pontos vulneráveis. Em outubro de 1828, Joaquim finalmente agiu. Com a ajuda de 2 antigos companheiros de estrada, ele emboscou a tropa de Borges num desfiladeiro isolado.
Não houve violência. Joaquim e seus homens simplesmente tomaram as mulas com o ouro enquanto os guardas de Borges estavam distantes. Fugiram pela mata antes que alguém percebesse. Joaquim havia recuperado não apenas o ouro que Borges roubara dele, mas muito mais. Era ouro que Borges havia extorquido de dezenas de tropeiros ao longo dos anos. Joaquim sentia que estava fazendo justiça. Não por si mesmo apenas, mas por todos os homens honestos que Borges havia destruído. Mas agora Joaquim tinha outro problema. Ele estava sendo caçado. Borges não ia simplesmente deixar aquele roubo passar. Ele tinha recursos, homens, conexões, e ele queria vingança. Joaquim fugiu. Escondeu-se nas montanhas de Minas Gerais, mudando de lugar constantemente. Dividiu o ouro em 3 partes e escondeu cada parte num lugar diferente. Uma parte enterrou perto de Diamantina, outra perto de São João del Rei. E a terceira ele trouxe para aquele rancho abandonado no alto da Serra do Caraça, um lugar que ele conhecia de suas antigas rotas de tropeiro. Nas últimas páginas do diário, a caligrafia de Joaquim começava a mudar. Ficava mais trêmula, mais difícil de ler. Ele escrevia que não estava se sentindo bem, que tinha comido algo estragado ou talvez tenha bebido água contaminada. Mas ele suspeitava de algo pior. Suspeitava que um dos homens em quem confiara o havia envenenado, vendendo informações para Borges. Joaquim sabia que estava morrendo. Podia sentir o veneno corroendo seu corpo por dentro. As dores eram insuportáveis. A febre o consumia. Mas ele usou suas últimas forças para escrever no diário, para deixar registrado o que havia acontecido com o ouro e onde estava escondido. A última entrada do diário era datada de 15 de janeiro de 1829. Joaquim escrevia que havia enterrado sua parte do ouro ali, naquele rancho, sob as tábuas do chão, que havia desenhado mapas mostrando onde estava o restante, que havia escrito uma carta para seus filhos explicando tudo. Ele implorava que alguém, algum dia, encontrasse aquele diário e entregasse a carta a Antônio, José e Clara Alves da Silva, em Diamantina. Não me importo de morrer, Joaquim escrevera com letras tremidas. Mas me importo que meus filhos pensem que seu pai era um ladrão. Me importo que eles saibam a verdade, que eu sempre fui um homem honesto, que tudo que fiz foi buscar justiça contra quem nos oprimia. Este ouro não é roubado, é retribuição. É o que nos foi tirado injustamente sendo devolvido. Que meus filhos recebam o que é deles por direito, que vivam sem passar pelas humilhações que passei, e que se lembrem de mim não como um criminoso, mas como um pai que os amava mais que a própria vida. Aquela era a última linha escrita por Joaquim Alves da Silva. Depois daquela página, o resto do diário estava em branco. Helena fechou o livro com cuidado e ficou ali sentada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava segurando nas mãos a história de um homem que havia sido destruído pela injustiça, que havia lutado para recuperar sua honra e que morrera sozinho naquele lugar, esperando que alguém um dia contasse sua verdade. E agora Helena entendia. Aquele rancho, aquela cabana, era o lugar onde Joaquim Alves da Silva havia passado seus últimos dias, sozinho, envenenado, esperando uma morte que sabia que estava chegando. Ele provavelmente foi encontrado meses depois por algum caçador que passou por ali, e foi enterrado por perto sem que ninguém soubesse quem ele era. O diário, o ouro, os mapas, tudo permaneceu escondido durante 33 anos, esperando. Helena pegou a carta lacrada com cuidado. O lacre de cera vermelha ainda estava intacto, preservado pelo pano encerado que protegia o saco. Ela olhou para aquele lacre e entendeu o que tinha que fazer. Mas primeiro, ela precisava entender exatamente o que tinha nas mãos. Helena pegou um dos mapas e o abriu cuidadosamente. Era um mapa das regiões de mineração de Minas Gerais, desenhado à mão por Joaquim. Havia 2 marcas no mapa, uma perto de Diamantina, outra perto de São João del Rei. Embaixo de cada marca, Joaquim havia escrito segunda parte e terceira parte.
Helena percebeu que o que ela havia encontrado ali na cabana era apenas 1/3 da fortuna de Joaquim. Os outros 2/3 estavam enterrados nos lugares marcados no mapa. A fortuna completa era ainda maior do que ela imaginara. Ela olhou para todo aquele ouro espalhado ao redor dela. Era mais riqueza do que havia visto na vida inteira. Se ela quisesse, poderia simplesmente pegar tudo aquilo e desaparecer. Ninguém sabia que ela estava ali. Ninguém sabia da existência daquele ouro. Ela poderia ir para outra província, começar uma nova vida com um nome novo, viver confortavelmente até o fim dos seus dias. Joaquim estava morto há mais de 3 décadas. Seus filhos, se ainda estivessem vivos, seriam pessoas de meia idade agora. Eles provavelmente nem sabiam da existência desse ouro. Nunca saberiam que ele existiu. Helena poderia ficar com tudo sem que ninguém jamais descobrisse. Mas então, ela olhou novamente para o diário. Leu novamente as últimas palavras de Joaquim. Que meus filhos recebam o que é deles por direito. Helena pensou em José Augusto, seu marido. Pensou em como ele sempre fora um homem honesto, mesmo quando a honestidade era difícil. Pensou em como ele ficaria desapontado se soubesse que ela roubara a herança de filhos que perderam o pai jovens demais. Helena passou a noite em claro, olhando para aquele ouro, para o diário, para a carta lacrada. Ela estava faminta, gelada, exausta. Aquele ouro poderia resolver todos os seus problemas. Poderia dar-lhe a vida que Baltazar Rodrigues havia prometido e não entregado. Poderia dar-lhe segurança, conforto, paz. Mas Helena sabia, no fundo do coração, que não conseguiria viver com aquilo. Não conseguiria dormir sabendo que havia roubado de pessoas que tinham tanto direito àquele ouro quanto ela tinha direito às terras que Domingos tentara tomar dela. Ela havia sido vítima de injustiça. Como poderia, então, cometer uma injustiça contra outros? Quando o sol nasceu naquela manhã de junho de 1862, Helena Ferreira já havia tomado sua decisão. Ela não ia ficar com aquele ouro. Ia encontrar os descendentes de Joaquim Alves da Silva e entregar a eles o que era deles por direito. Ia fazer o que era certo, mesmo que isso significasse continuar pobre, mesmo que isso significasse abrir mão de sua única chance de escapar daquela situação terrível. Mas antes de fazer qualquer coisa, Helena precisava de ajuda. Ela precisava saber se Antônio, José e Clara ainda estavam vivos. Precisava de um advogado que pudesse verificar a autenticidade dos documentos e da história de Joaquim. Precisava de alguém confiável que pudesse ajudá-la a fazer aquilo da maneira certa. E para isso, ela precisava descer a serra e voltar para a civilização. Helena passou os 2 dias seguintes se preparando. Ela embrulhou cuidadosamente o diário, os documentos, os mapas e a carta lacrada, protegendo tudo com pano encerado. O ouro ela dividiu em porções menores, colocando algumas moedas e pepitas numa bolsinha que amarrou firmemente na cintura, escondida sob suas roupas. O resto ela enterrou novamente sob as tábuas, marcando o lugar com cuidado. Ela não podia levar toda aquela fortuna consigo na descida da serra. Seria arriscado demais. Mas levou o suficiente para pagar um advogado e suas despesas enquanto resolvia aquela situação. Na manhã do 3º dia, Helena trancou a cabana da melhor forma que conseguiu e começou a descer a serra a pé. A descida foi tão difícil quanto a subida havia sido. As trilhas eram íngremes e escorregadias. Helena escorregou várias vezes, rasgando ainda mais suas roupas, machucando joelhos e mãos. Mas ela continuou. Tinha um propósito agora. Tinha algo maior do que ela mesma para motivá-la. Levou 4 dias para chegar a uma pequena vila chamada Santa Rita, no sopé da serra. Era um lugar minúsculo, apenas algumas casas de pau a pique, uma capela, uma venda. As pessoas olharam com espanto para aquela mulher magra, suja, com roupas rasgadas, aparecendo ali como se tivesse saído da floresta. Helena foi direto à venda e pediu para falar com o dono. Ela explicou que precisava de ajuda para chegar até Ouro Preto.
que pagaria bem por transporte. O vendeiro, um homem idoso chamado Seu Tomás, olhou para ela com desconfiança. Ela não parecia ter dinheiro algum. Mas quando Helena abriu sua bolsinha e mostrou algumas moedas de ouro, os olhos de Seu Tomás se arregalaram. Ele arranjou um carroceiro que concordou em levá-la até Ouro Preto por 20.000 réis. Era caro, mas Helena pagou sem reclamar. 2 dias depois, ela estava de volta à cidade que havia deixado com tanto desespero apenas 2 meses antes. Ouro Preto estava igual. As mesmas ruas de pedra, as mesmas igrejas barrocas, o mesmo burburinho de atividade nas ruas. Mas Helena estava diferente. Ela não era mais a viúva desesperada e assustada que havia fugido de Domingos e de seus próprios medos. Era uma mulher com um propósito. Ela foi direto ao escritório do melhor advogado que conhecia, Dr. Leandro Fonseca. Era um homem de reputação impecável, conhecido por sua honestidade. O mesmo não podia ser dito de Dr. Carvalho, o advogado que Domingos havia levado à sua casa. Dr. Leandro a recebeu em seu escritório, claramente surpreso com a aparência dela. Helena não perdeu tempo. Contou toda a história, desde Baltazar Rodrigues até Joaquim Alves da Silva, mostrando o diário, os documentos, os mapas. Dr. Leandro ouviu tudo em silêncio, examinando os papéis com atenção. Quando Helena terminou de falar, ele ficou alguns minutos em silêncio, pensativo. Senhora Helena, ele finalmente disse, a senhora entende que essa história é extraordinária e que, se for verdade, estamos falando de uma fortuna considerável? Entendo, doutor, Helena respondeu. E é por isso que preciso da sua ajuda. Preciso encontrar os filhos de Joaquim Alves da Silva, ou seus descendentes, se os filhos já faleceram. Esse ouro não é meu, é deles. Dr. Leandro a estudou por um longo momento. A maioria das pessoas na sua situação ficaria com esse ouro, dona Helena. A senhora está viúva, pobre. Foi enganada por Baltazar Rodrigues. Teria toda a justificativa moral para considerar essa descoberta como sua salvação. Eu sei, Helena disse calmamente, e não vou mentir dizendo que não pensei nisso, mas não conseguiria viver comigo mesma sabendo que roubei a herança de pessoas que perderam o pai injustamente. Joaquim Alves morreu esperando que seus filhos recebessem aquele ouro. É o mínimo que posso fazer por ele e por eles. Dr. Leandro sorriu pela primeira vez. Então vamos trabalhar juntos, dona Helena. Vou investigar essa história e encontrar os descendentes de Joaquim Alves da Silva. E vou fazer questão de que a sua honestidade seja recompensada de alguma forma. Durante as semanas seguintes, Dr. Leandro mergulhou nos arquivos da província. Ele procurou registros de nascimento, casamento e óbito. Conversou com pessoas antigas de Diamantina que poderiam ter conhecido a família Alves da Silva. Enviou cartas para cartórios de diversas cidades. Enquanto isso, Helena alugou um quarto simples numa pensão em Ouro Preto. Ela usou parte das moedas que havia trazido para comprar roupas decentes, fazer refeições adequadas, recuperar um pouco da dignidade que havia perdido. Mas ela não gastava além do necessário. Aquele ouro não era dela. 3 semanas depois, Dr. Leandro mandou chamá-la em seu escritório. Ele tinha notícias. Havia encontrado os descendentes de Joaquim Alves da Silva. Dos 3 filhos de Joaquim, apenas Clara havia tido descendência. Antônio morrera jovem num acidente com cavalos. José nunca se casara e falecera de tuberculose nos anos 1840. Clara havia se casado com um pequeno agricultor e tivera 4 filhos. Ela própria havia falecido em 1858, mas seus 4 filhos ainda estavam vivos. Os netos de Joaquim Alves da Silva viviam em condições miseráveis na região rural perto de Diamantina. Eram todos adultos agora, entre 30 e 40 anos. 2 deles, Francisco e Mateus, trabalhavam como meeiros em terras alheias, mal conseguindo sustentar suas próprias famílias. A terceira, Benedita, era viúva e costurava para sobreviver. O quarto, Pedro, havia conseguido comprar um pequeno pedaço de terra, mas vivia na pobreza. Nenhum deles jamais soube da história de seu avô.
Cresceram ouvindo apenas que Joaquim Alves havia sido tropeiro e morrera quando sua mãe Clara ainda era criança. Não sabiam dos problemas que ele enfrentara, do ouro que ele havia escondido, da carta que ele escrevera para eles. Dr. Leandro organizou uma viagem até Diamantina. Ele e Helena foram juntos, levando o diário de Joaquim, a carta lacrada e alguns dos documentos. Era momento de reunir a família Alves da Silva e revelar a verdade que estava escondida há mais de 3 décadas. O encontro aconteceu na casa simples de Pedro, o único dos netos que tinha uma propriedade. Quando Francisco, Mateus, Benedita e Pedro se reuniram naquela tarde, não faziam ideia do que estava por vir. Helena observou os 4 em silêncio. Francisco era um homem alto, de ombros largos, rosto marcado pelo sol e pelo trabalho duro. Mateus era mais baixo, mais magro, com mãos calejadas de quem trabalha a terra. Benedita tinha olhos cansados e cabelos grisalhos, parecendo mais velha do que realmente era. Pedro tinha uma postura mais ereta, um olhar mais determinado, como alguém que lutara por cada centímetro de progresso na vida. Dr. Leandro começou contando a história de Joaquim Alves da Silva. Falou sobre o roubo que ele sofreu de Sebastião Borges, sobre a injustiça que o destruíra, sobre sua vingança e subsequente fuga. Falou sobre como Joaquim passou seus últimos dias sozinho numa cabana na serra, envenenado, escrevendo seu diário e suas últimas palavras para os filhos que nunca mais veria. Os 4 netos ouviram em silêncio, lágrimas escorrendo pelos rostos. Era a primeira vez que conheciam a verdadeira história de seu avô. Para eles, Joaquim sempre fora apenas um nome, uma figura nebulosa do passado. Agora ele ganhava vida, complexidade, humanidade. Quando o Dr. Leandro terminou, ele colocou o diário sobre a mesa. Este é o diário de seu avô, escrito por suas próprias mãos. Ele conta toda a história com seus detalhes. Depois colocou a carta lacrada. E esta é a carta que ele escreveu para os filhos dele, seus pais. Nunca foi aberta. Creio que vocês têm o direito de fazer isso agora. Francisco, sendo o mais velho, pegou a carta com mãos trêmulas, quebrou o lacre de cera cuidadosamente e abriu o papel amarelado. Ele começou a ler em voz alta e sua voz falhava de tempos em tempos. Na carta, Joaquim se despedia de seus filhos. Pedia perdão por não poder estar presente para vê-los crescer. Explicava que o ouro enterrado nos 3 lugares marcados nos mapas era a herança deles, fruto de seu trabalho honesto e de sua busca por justiça. Implorava que eles usassem aquele ouro para construir vidas melhores, para educar seus próprios filhos, para nunca passar pelas humilhações que ele havia passado. E terminava dizendo que os amava mais do que sua própria vida, e que seu maior arrependimento era não poder abraçá-los uma última vez. Quando Francisco terminou de ler, todos os 4 netos de Joaquim estavam chorando abertamente. Benedita soluçava, segurando a mão de seus irmãos. Mateus tinha o rosto enterrado nas mãos. Pedro olhava para o teto, tentando controlar as lágrimas. Francisco apenas segurava a carta contra o peito, como se estivesse abraçando o avô que nunca conheceu. Foi então que Helena falou pela primeira vez. Ela contou sua própria história, como havia sido enganada por Baltazar Rodrigues, como acabou naquela cabana em ruínas, como encontrou o tesouro de Joaquim por acaso, e como decidiu que não podia ficar com algo que não era seu, mesmo que isso significasse continuar pobre. Eu podia ter ficado com tudo, Helena disse, sua voz firme, mas gentil. Ninguém nunca saberia, mas eu não conseguiria viver com esse peso. Seu avô foi vítima de uma grande injustiça. Ele passou seus últimos momentos de vida esperando que vocês, seus descendentes, recebessem o que era de direito de vocês. Eu não podia negar a ele isso, mesmo depois de tantos anos. Os 4 netos olhavam para Helena como se estivessem vendo um anjo. Francisco se levantou e caminhou até ela.
Ele segurou as mãos de Helena, esse homem grande e forte, e chorou nos ombros dela. A senhora, ele disse entre soluços, a senhora nos devolveu não apenas uma herança material. A senhora nos devolveu a história do nosso avô, a verdade sobre quem ele foi. A senhora podia ter destruído tudo isso e nós nunca saberíamos. Mas escolheu a honestidade quando estava desesperada. Isso é algo que nunca poderemos pagar. Nas semanas que se seguiram, Dr. Leandro coordenou a recuperação do ouro. Com os mapas de Joaquim, eles localizaram os outros 2 esconderijos. Um perto de Diamantina, como Joaquim havia marcado, enterrado sob uma árvore específica que milagrosamente ainda estava de pé. O outro perto de São João del Rei, escondido nas ruínas de um velho moinho. A fortuna completa de Joaquim Alves da Silva foi reunida. Era de fato uma quantia impressionante. Após avaliação, o total chegava a quase 2 contos de réis em ouro, joias e moedas antigas. Para os 4 netos que viviam em pobreza extrema, era uma quantia quase inconcebível. A herança foi dividida igualmente entre Francisco, Mateus, Benedita e Pedro, como Joaquim havia desejado. Cada um recebeu aproximadamente 500 mil réis, uma fortuna que mudaria completamente suas vidas e as vidas de seus filhos. Mas os 4 netos se recusaram categoricamente a simplesmente agradecer a Helena e deixá-la ir embora. Eles insistiram que Helena merecia ser recompensada por sua honestidade extraordinária. Afinal, ela havia encontrado o tesouro, havia gasto seu próprio tempo e dinheiro para localizá-los, e o mais importante, havia feito a escolha certa quando ninguém teria culpado por fazer a escolha fácil. Francisco, falando em nome de todos, ofereceu a Helena uma quantia generosa, 100 mil réis, 1/5 do que ele próprio recebera. Helena tentou recusar, dizendo que não havia feito aquilo esperando o pagamento. Mas Francisco foi firme. Dona Helena, ele disse, a senhora precisa entender uma coisa. Meu avô escreveu em seu diário que este ouro era retribuição. Era justiça sendo feita contra aqueles que oprimiram homens honestos. A senhora também foi oprimida, foi enganada, roubada, abandonada. Se meu avô estivesse vivo hoje, ele ia querer que a senhora recebesse parte desta herança. Não como pagamento, mas como aquilo que ele chamava de retribuição, como justiça sendo feita. Helena olhou para aqueles 4 rostos sinceros, para aquelas pessoas boas que mesmo na pobreza mantinham sua dignidade e generosidade, e aceitou. Não porque precisava do dinheiro, embora precisasse, mas porque recusar seria negar a eles a chance de honrar a memória de seu avô da forma que achavam certa. Mas Francisco ofereceu mais do que dinheiro. Ele ofereceu algo que Helena não esperava, mas que tocou seu coração de uma forma profunda. Francisco era viúvo. Sua esposa havia morrido de parto 3 anos antes, levando junto o bebê. Ele havia ficado sozinho desde então, focado apenas em trabalhar e sobreviver. Mas em Helena, ele via algo especial. Via uma mulher de caráter, de força, de integridade. Via alguém que, como ele, havia enfrentado perdas e injustiças, mas não havia deixado que isso corrompesse sua alma. Uma semana após a partilha da herança, Francisco procurou Helena na pensão onde ela estava hospedada em Diamantina. Ele estava nervoso, girando o chapéu nas mãos, claramente desconfortável. Dona Helena, ele começou. Eu sei que a senhora mal me conhece e sei que posso estar sendo muito ousado, mas eu gostaria de fazer uma proposta para a senhora. Helena o ouviu com curiosidade. Francisco continuou, as palavras saindo meio atropeladas. Eu tenho uma pequena propriedade agora. Com a herança do meu avô, consegui comprar mais terras, expandir. É um bom lugar, com casa sólida, terra boa. Tenho planos de plantar café, criar gado. É um lugar onde uma pessoa pode viver bem, com dignidade. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Dona Helena, a senhora é a pessoa mais honrada que já conheci. A senhora devolveu à minha família não apenas riqueza material, mas nossa história, nossa identidade. E eu gostaria de oferecer à senhora um lar. Gostaria de pedir sua mão em casamento.
Helena ficou em silêncio, processando aquela proposta inesperada. Francisco rapidamente continuou. Eu sei que a senhora nem me conhece direito e não precisa responder agora, mas eu gostaria que a senhora considerasse. Não é apenas gratidão que me move, embora haja gratidão. É a admiração genuína e a sensação de que a senhora e eu, nós entendemos um ao outro. Nós dois perdemos quem amávamos. Nós dois conhecemos injustiça. Nós dois sabemos o valor de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Helena olhou para Francisco. Ele era um homem bom. Ela podia ver isso. Trabalhador, honesto, com valores sólidos. Não era José Augusto e nunca seria. Mas José Augusto se foi e a vida continuava. E Helena, aos 43 anos, estava cansada de lutar sozinha contra o mundo. Ela pediu tempo para pensar, e Francisco concordou prontamente. Durante os dias seguintes, Helena conversou com Benedita, que havia se tornado sua amiga. Benedita falou maravilhas de Francisco, de como ele sempre ajudara a família, mesmo quando tinha pouco, de como era respeitado na região, de como seria um bom marido. Helena também visitou a propriedade de Francisco. Era realmente um bom lugar. A casa era simples, mas bem construída, com 3 cômodos, varandas, piso de tábuas sólidas. A terra era fértil, com uma nascente próxima. Havia espaço para crescer, para construir algo significativo. Mas o que realmente tocou Helena foi a honestidade de Francisco. Ele não tentou prometer amor apaixonado ou romance de contos de fadas. Ele ofereceu parceria, companheirismo, respeito mútuo. Ofereceu um lar verdadeiro, não apenas um teto sobre a cabeça. E para Helena, que havia aprendido da forma mais dura que promessas vazias não valiam nada, aquela honestidade simples valia mais do que qualquer declaração florida. 2 semanas após a proposta, Helena deu sua resposta. Sim. Ela se casaria com Francisco Alves. O casamento aconteceu 3 meses depois, em novembro de 1862, numa cerimônia simples na Capela de Diamantina. Mateus, Benedita e Pedro estavam presentes, junto com as famílias de cada um deles. Dr. Leandro Fonseca também compareceu, feliz por ver que a história havia tido um final tão positivo. Helena e Francisco se mudaram para a fazenda dele, que agora era deles. Com a herança de Joaquim e a quantia que Helena havia recebido, eles investiram na propriedade. Compraram mais terras, gado, plantaram café e milho. Contrataram trabalhadores livres, pagando salários justos. A fazenda prosperou. Mas mais importante do que a prosperidade material foi a paz que Helena finalmente encontrou. Francisco era um marido atencioso, respeitoso, trabalhador. Eles não tinham o tipo de amor arrebatador que Helena tivera com José Augusto, mas tinham algo igualmente valioso. Uma parceria sólida, baseada em respeito mútuo, valores compartilhados e o entendimento profundo de quem já passou por perdas e aprendeu o real valor das coisas. A cabana na Serra do Caraça, onde tudo havia começado, não foi esquecida. Francisco, Mateus, Benedita e Pedro decidiram reformá-la completamente, transformando-a num lugar de memória. Eles construíram uma pequena capela ao lado, onde colocaram uma lápide em homenagem a Joaquim Alves da Silva. A inscrição dizia: Aqui descansou Joaquim Alves da Silva, homem honesto que lutou contra a injustiça. Sua honra foi restaurada por uma mulher de igual caráter. Todo ano, no dia em que Joaquim escrevera sua última entrada no diário, a família se reunia naquela capela para homenageá-lo. E toda vez eles contavam a história para as novas gerações. A história de um homem que foi injustiçado, mas manteve sua integridade. E a história de uma mulher que, no momento de maior desespero, fez a escolha certa e foi recompensada não apenas com riqueza, mas com família, lar e paz. Helena viveu mais 23 anos, até 1885. Ela e Francisco nunca tiveram filhos próprios, mas criaram juntos 3 órfãos da região, dando a eles educação e oportunidades que poucos tinham naquela época. A fazenda continuou a prosperar,
E Helena se tornou conhecida na região como uma mulher de caráter exemplar, sempre pronta a ajudar quem precisava, sempre lembrando às pessoas que a honestidade, mesmo quando difícil, sempre vale a pena. Quando Helena faleceu, em paz, cercada por sua família, Francisco mandou gravar em sua lápide: Helena Ferreira Alves, a mulher que escolheu a honra quando podia ter escolhido a facilidade, que encontrou família quando procurava apenas sobreviver, que provou que fazer o certo é sempre recompensado, de uma forma ou de outra. A história de Helena Ferreira e Joaquim Alves da Silva nos ensina algo que às vezes esquecemos no mundo de hoje. Nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a injustiça parece ter vencido, mesmo quando a escolha fácil está bem ali na nossa frente, fazer o que é certo ainda importa. E não importa porque vai nos trazer alguma recompensa garantida. Importa porque é assim que mantemos nossa humanidade, nossa dignidade, nossa alma. Helena poderia ter ficado com aquele ouro. Deus sabe que ela tinha razões de sobra para justificar. Ela havia sido enganada, roubada, abandonada. Estava sozinha, pobre, desesperada. Ninguém saberia, ninguém a julgaria. Mas ela saberia. E para Helena, viver consigo mesma sabendo que havia roubado de outros era pior do que continuar pobre. Joaquim Alves da Silva passou seus últimos dias de vida esperando que alguém, algum dia, fizesse justiça por ele e por seus filhos. Levou 33 anos, mas essa justiça finalmente chegou. Não através de tribunais ou autoridades, mas através da escolha de uma mulher que, mesmo no seu pior momento, não abriu mão de seus princípios. E você, o que teria feito no lugar de Helena, quando tudo está perdido e uma solução fácil aparece bem na sua frente? Você conseguiria fazer a escolha difícil? Conseguiria abrir mão de sua própria salvação para fazer o que é certo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro saber o que vocês pensam. Essas histórias nos fazem refletir sobre quem realmente somos quando ninguém está olhando. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes que eu trago aqui toda semana. São histórias reais de pessoas reais que enfrentaram situações impossíveis e encontraram formas de superá-las com dignidade e honra. E já clica no próximo vídeo recomendado aqui do lado, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa próxima história também. É a história de um homem que perdeu tudo numa aposta injusta e passou anos planejando sua vingança, mas descobriu que a verdadeira vitória estava em algo completamente diferente do que ele imaginava. Até a próxima, e que Deus abençoe vocês com a coragem de fazer sempre o que é certo, mesmo quando é difícil.